conseguirmos aproximadamente 10.000 metros cúbicos no 25º ano, então, no 26º e 27º anos, podemos passar para aproximadamente 25.000 metros cúbicos, desenvolver uma nova tecnologia, mas já com a experiência antiga. Aqui você já pode falar sobre quais cargas úteis. Aqui está claro. Torres de celular, garantindo a comunicação. A relação entre carga e volume do aparelho não é linear. Estamos falando das altitudes em que devemos voar. Vemos 18 a 22 km como nossas altitudes-alvo, mas há tarefas para as quais precisamos ir mais baixo, mas não abaixo de 15 km, caso contrário, há aviões lá, e há tarefas para as quais precisamos ir mais alto. Isso já são 25, 30 km, 30 km e até 40 km. Naturalmente, para lançar 5 kg a 40 km, é necessário um volume significativamente maior do que para os mesmos 15 km, ou seja, isso é uma rarefação da atmosfera. Portanto, a cápsula a uma altura de 40 km já teria estourado há muito tempo. Seu volume simplesmente não seria suficiente para que o hélio se expandisse. Quanto às cargas úteis para dispositivos acima de 10.000 metros cúbicos, isso pode incluir, por exemplo, nas estações de retransmissão, pode ser equipamento científico, e também esse equipamento é essencial e necessário para garantir a duração do voo e operação segura e eficiente do equipamento durante toda a missão, além disso, garantir a segurança e precisão dos dados coletados. Se estamos falando de vários meses e de grandes potências, então faz sentido garantir a mesma energia aqui. Isso é a massa de painéis solares, isso é a massa de hidrogênio líquido, por exemplo. Podemos até mesmo transportar gás. Sim. E claro, podemos garantir uma potência, por exemplo, de radar para exploração de gelo em um dispositivo de aproximadamente 10.000 metros cúbicos e uma potência significativamente maior já em um dispositivo de aproximadamente 25 ou aproximadamente 100.000 metros cúbicos. E essa é uma questão de resolução, uma questão de alcance de detecção e uma questão de alcance de comunicação, ou seja, das capacidades tecnológicas do equipamento que está lá. Essa é uma questão do número de assinantes que este dispositivo pode suportar, porque uma torre que pesa 60 quilos, se não me engano, consegue atender várias dezenas, talvez até uma centena de assinantes. Se quisermos cobrir todas as dezenas de milhares de quilômetros de área disponíveis para nós na área em que o aparelho está localizado, por exemplo, aproximadamente, se subirmos a uma altura de 20 a 25 quilômetros, conseguimos ver a centenas de quilômetros, até 500 quilômetros é possível garantir o horizonte de rádio, e para atender assinantes nessa área é necessária a potência correspondente. Portanto, esta é também uma questão de economia. Um dispositivo já fornece um número significativamente maior de assinantes, precisamos de menos dispositivos. Isso é uma questão das capacidades tecnológicas. Estou meio travado, tentando processar tudo isso. Na verdade, há um grande interesse crescente e contínuo em relação a essas cargas úteis fascinantes e inovadoras. E muitas pessoas, organizações, empresas e assim por diante estão vindo, se comunicando e mostrando interesse. Isso é de suma importância e absolutamente necessário para todos. Mas somos nós que a estamos fazendo, o que é essencial para o nosso sucesso. O projeto Netuno foi visto, eles lançaram recentemente uma cápsula de teste do navio. Sim, mas é sempre interessante e fascinante fazer lançamentos de foguetes no mar, especialmente a partir de navios. É uma zona equatorial onde eles fizeram isso e é muito interessante. Eu não consegui entender muito bem qual era o volume deles, quanto peso eles estão levantando, o que fazem com a cápsula depois, se a soltam no paraquedas, não assisti. Do ponto de vista do destino da cápsula, várias opções são possíveis. Normalmente, isso é resolvido com a separação da cápsula de gás, que explode a uma certa altura após ultrapassar a altitude de operação e depois simplesmente cai como um plástico, sendo desacelerada. É um tipo de paraquedas em forma de pétala, cai em uma certa área e eles não se preocupam muito com isso. Mas eles planejam levar esses turistas para passear. É pouco provável que eles soltem a cápsula com os turistas dentro. Provavelmente vão liberar o gás. De fato, sim, eles podem ou liberar gás ou até mesmo usar paraquedas.
Naturalmente, após a separação da cápsula de gás, o paraquedas se abre a uma certa altura. Eu só estou sentado aqui pensando, sim, tem uma das perguntas, quem mais está trabalhando com isso? Eu só consegui lembrar do Netuno, que realmente se dedicou a esse projeto. Mas eles estão planejando levar turistas para a estratosfera. Assim, na estratosfera, sondas meteorológicas são lançadas, são pequenas. Sim, são pequenas cápsulas, elas são de látex. Recentemente houve uma agitação. Um dispositivo chinês de longa duração estava sobre a América quando tentaram derrubá-lo. Há muitas questões, né, sobre esse dispositivo. Se você olhar as fotos, que infelizmente não são de muito boa qualidade, pode-se ver uma certa angulosidade dessa cápsula. Se realmente for como nas fotos, provavelmente ela não estava a uma altura muito grande, talvez um pouco mais de 10 quilômetros. Não era uma estratosfera inacessível a 20, 30 quilômetros. Houve bastante barulho sobre isso. Na verdade, a questão da passagem de tais dispositivos através das fronteiras nacionais é bastante interessante. Como isso será realizado de forma eficaz e segura? Como exatamente não violar o espaço aéreo? E, além disso, do ponto de vista legal, é importante considerar que a estratosfera é frequentemente considerada um verdadeiro vazio no direito internacional. Há informações de que até mesmo do nosso lado sondas estão passando diariamente. Você pode simplesmente abri-los no mapa. Abra o Flight Radar, digite balão e você verá vários dispositivos. Ou é um projeto contínuo do NIR-Lua, ou seja, eles não morreram, ainda estão lançando, mas é um tema de pesquisa. Normalmente eles têm 4 dispositivos voando, principalmente na área dos Estados Unidos, mas alguns saem do território dos estados. Existem vários dispositivos europeus, parte do Programa Espacial Europeu, está sendo realizada com base em lançamentos estratosféricos. Isso, por um lado, é de fato uma economia e, por outro lado, é realmente a limpeza do espaço cósmico, porque também não há um número infinito de lugares lá. Muitos lançamentos são feitos em estratóstatos. E aqui no nosso país, quem está planejando isso, não é? Ou talvez já esteja trabalhando, né? Se pensar bem. Eu conheço, claro, uma empresa que está se preparando para fazer algo para os militares. Bem, aqui, do ponto de vista da abordagem aos estratóstatos de longa duração de voo, eu acho que nossa equipe está liderando em todas as posições, embora estejamos apenas no começo do caminho, sem dúvida. Mas também há vários grupos de jovens entusiastas que são atraídos pela estratosfera. Isso inclui lançamentos de látex e algumas pequenas cápsulas de gás, feitas de polietileno de fabricação própria. Também vemos isso. Existem muitas empresas que agora, com a onda dos eventos atuais, começaram a trabalhar com balões importados, inclusive as estatais e estatais federais, o que me surpreendeu realmente muito. E o tema dos balões, a questão da estratosfera, está ganhando bastante força agora mesmo. Já existem pelo menos 4 empresas na mesma Rússia que estão tentando subir em um veículo blindado, levantar a bandeira e dizer que são os centros de balonismo em nosso país e talvez em toda a parte euroasiática. É realmente surpreendente, porque há apenas alguns anos esse tema não interessava a ninguém. Ninguém via perspectiva nele. De fato, ninguém se importava, ninguém chamava atenção para ele. Como o mundo muda, como a opinião muda. Bem, tudo parece, sabe, de certa forma cíclico. Sim, os carros elétricos foram algo que surgiu há 100 anos. Eles apareceram primeiro, andaram por aí, e agora estão sendo lembrados novamente. Assim como os dirigíveis, na verdade, ninguém nunca esqueceu da aviação. Existem alguns gatilhos que aparentemente despertam o interesse público. E do ponto de vista do desenvolvimento técnico, das leis do desenvolvimento da técnica, sem dúvida, novas conquistas em outras áreas tecnológicas, uma nova abordagem ao tipo de técnica, garantem novos resultados, materiais mais leves, materiais que contêm mais gás, melhores tecnologias de soldagem, melhores instrumentos para medição e fixação, eletrônica para telemetria, controle e assim por diante.
Sim, tudo isso nos faz olhar de uma nova maneira para as coisas antigas. Na década de 30, não se falava em nenhum computador a 20 quilômetros de altura, mas agora podemos garantir boas capacidades de computação. Mas eles podiam levar 3 pessoas lá em cima de forma muito confortável, tranquilamente. Eu acho que isso é compensado por um certo equilíbrio do ponto de vista tecnológico. Tivemos algum tipo de avanço, mas do ponto de vista organizacional parece que aqueles caras eram mais determinados. Na verdade, foi uma época de heróis. O primeiro homem no espaço, o primeiro homem na Lua, o primeiro homem na estratosfera, na Fossa das Marianas, em algum outro lugar. Ou seja, são coisas como o dirigível Nobel e a expedição ártica Tchkalov, a travessia pelo Polo Norte. E sempre que você se conecta a essa história, sempre se trata das vidas das pessoas. Na verdade, essas vidas, o risco de perdê-las, sempre mobiliza a técnica. Agora pode ser um tempo em que estamos em um ambiente mais ou menos seguro e o desenvolvimento técnico pode não ser mais uma questão de sobrevivência, mas sim uma questão de desejo. A pessoa quer desenvolver essa área de maneira consistente, eficaz e eficiente, mas não faz isso porque precisa muito. Pois é, mas aqui também entra a comercialização. Se a concorrência começa um pouco. Se formos falar honestamente, de fato, a concorrência acirrada em áreas tão especializadas como a tecnologia de estratóstatos, se é que realmente existe, pode ser na China, devido à sua enorme população e ao grande número de empresas. E dentro de países com uma população de centenas de milhões, isso sempre é de fato uma história meio fechada, são realmente alguns poucos jogadores, não é uma competição pura, não há grandes números aqui, não há uma unificação qualquer, isso é algo muito individual. E em um país grande o suficiente, quando eles estiveram aqui como nossos convidados, um país africano equatorial, disseram que, no geral, definitivamente estaríamos prontos neste verão para lançar algo do Equador, e quem sabe, até mesmo de um navio. Disseram que iriam ajudar. Então, qual é a concorrência de trabalho? Todos os colegas, na verdade, realmente não há praticamente ninguém.